Diz assim a Escritura, em Levítico capítulo 23, versículo 9 a 14, em que consta aqui, depois da Páscoa e dos pães asmos, mais uma festa, a terceira festa do calendário dos judeus, que diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrares na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceito. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que o moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. A sua oferta de manjares serão 2 dízimas de 1 êfa de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. A sua libação será de vinho, a 4ª parte de 1 hin. Não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até ao dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. É estatuto perpétuo por vossas gerações, em todas as vossas moradas. Quero que você repita comigo o que está no versículo 12. Diga assim comigo: no dia imediato ao sábado, o sacerdote moverá o molho. Olha para o seu irmão e diga: no dia imediato ao sábado. Não é na sexta, não é na terça, não é na quarta. É no dia imediato ao sábado. E também não é no dia seguinte ao sábado. É no dia imediato. Hã? Os irmãos não sentem nada com isso? Não estão entendendo nada, né? Por enquanto, né? No dia imediato ao sábado, o sacerdote moverá o molho. Glória a Deus. Vamos ler também aqui em 1 Coríntios capítulo 15, 20 a 24, diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Então diga comigo assim: Cristo, as primícias. Aí diga assim também: no dia imediato ao sábado, o sacerdote moverá o molho. Cada um na sua ordem. Primeiro Cristo, as primícias. Depois o restante. Tá bom, queridos? Que maravilha. Amados, essa terceira festa de Israel, ela é um prenúncio, é uma profecia, como já bem percebemos aqui em 1 Coríntios capítulo 15. É um prenúncio, a profecia acerca da ressurreição de Cristo. Então observe como que Deus, soberanamente, sabiamente, ao entregar para o povo de Israel, lá no Monte Sinai, lá no deserto, um calendário de festas a serem praticadas pelo povo de Israel, tinha Deus a intenção de ensinar o povo de Israel, por meio, certamente, de um sistema pedagógico, um sistema de ensinamentos rudimentares, elementares, mas que minimamente pudesse levar o povo de Israel a compreender algumas verdades, lógico, não na sua plenitude, não do modo como nós podemos compreender, mas pelo menos eles estariam ali mantendo viva uma verdade revelada por Deus, mesmo que em sombra e figura, no tempo do Antigo Testamento. A primeira festa, a Páscoa, falava da morte de Cristo. Vimos como que os pães asmos fala da humanidade perfeita de Cristo. E agora vemos como que as primícias
E a própria Escritura é quem começa a definir essas questões, nos diz que as primícias dizem respeito à ressurreição de Cristo. Morte, humanidade perfeita e ressurreição de Cristo. Até porque é a questão dos pães ázimos, enquanto os pães sem fermento, enquanto um pão destituído de pecado, ou um pão destituído de qualquer coisa humana, pecaminosa e caída, totalmente puro, que anuncia um homem perfeito, que foi Jesus Cristo, enquanto esteve na terra, um homem perfeito no seu andar, um homem perfeito no seu falar, razão por que então Deus o Pai o ressuscitou dentre os mortos. Porque se Cristo tivesse algum pecado, qualquer um que fosse, ele seria um pecador e como tal, ele não poderia ser ressuscitado, mas seria mantido na morte, nesse cativeiro da morte, como todos os pecadores. Afinal é dito que o salário do pecado é a morte. Mas pense comigo por um momento, para que você possa vislumbrar a dimensão da ressurreição de Jesus Cristo. Afinal, o tema ressurreição e a verdade acerca da ressurreição de Cristo é o lastro do cristianismo. Imagine só se Jesus não tivesse ressuscitado. Não haveria a igreja do Senhor Jesus. Ele próprio seria um cativo, juntamente com todos os que morreram, mas porque Cristo ressuscitou dentre os mortos, ele voltou à vida, então é possível agora que todos os que nele creem também tenham a vida eterna por causa da sua morte e da sua ressurreição. Mas para que os irmãos possam vislumbrar, vamos pensar na história, a história do homem, como que tudo começou, para que nós cheguemos então até a ressurreição de Cristo e você possa ver a dimensão desse fato que é a ressurreição de Cristo. Deus criou o homem em Gênesis capítulo 3, o homem ali criado num jardim do Éden, inclusive Éden quer dizer desfrute, feito pelas mãos de Deus, um homem totalmente perfeito, totalmente sem pecado, e consequentemente também não tinha nenhuma dor, nenhum sofrimento. Um homem criado no Éden, aí Deus criou para ele a mulher, agora havia um casal, e agora eles viviam muito bem ali naquele lugar, desfrutando um do outro, desfrutando das frutas do que havia no jardim, da beleza, desfrutando inclusive da presença de Deus. Viviam uma vida muito boa, sem o pecado, sem a dor, sem a angústia, sem a lágrima, sem a perturbação, sem a insônia, sem a depressão, sem a ansiedade, sem os medos, sem os traumas. Completamente uma vida, a vida que se pede para Deus, né? Vida boa. Mas Deus disse ao homem, olha, no meio do jardim, há uma árvore que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, e dela você não deve comer, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E se lê esse texto no original, da seguinte maneira, não comereis do fruto dessa árvore, porque no dia em que dela comerdes, morrendo, morrerás. E então, os irmãos sabem da história, um certo dia, não sei exatamente qual foi o dia da semana, mas num certo dia, estava lá a mulher sozinha andando, o marido estava dormindo, e o marido fica dormindo, a mulher fica andando. Tem esse detalhe. Isso é muito perigoso. Maridos, acordem. Acompanhe a sua esposa. Ela fica caminhando e você fica bobão, dormindo. Estava lá, Adão, esse jardim não tem nada, não tem nenhuma serpente aqui, um demônio, não tem essas coisas. Mas lá estava a serpente, lá estava o demônio, lá estava o diabo. E aí, conversando com a mulher, convenceu-a, e ela então comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, levou a Adão, deu a ele o fruto, e ele mais uma vez, e aqui fica um recado para os maridos, comeu sem nem perguntar, sem falar, sem advertir, sem nada, sem se intrometer, sem intervir, comeu. E diz a Bíblia que Adão não foi enganado. Diz a Bíblia que a mulher foi enganada, mas o homem
não foi enganado. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Está por ali. Ou seja, a mulher ao comer foi enganada. O homem sabia, viu o que ela tinha feito e falou assim: vou junto nesse barco com você. E entrou nesse barco e deu no que deu. Os irmãos sabem muito bem que quando Deus então chegou ao jardim, lá já estava o homem, já estava corrompido, já estava, sofrendo as deformações no espírito, na alma e no corpo, consequentes do pecado. E agora então a sentença de morte já tinha sido lançada. Todos agora, em Adão, passaram a morrer. Porque por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E aí começa uma história de tristezas, de angústias, uma história de medos, de traumas, de pecado, separação de Deus, uma história de tragédias. Quando se lê o livro ali do Gênesis, logo você percebe: Caim mata Abel. E aquilo tudo era muito novo, né? Mas a maldade já no coração do homem, e agora o homem chega a matar o outro e derramar o sangue, e Adão e Eva já perdem ali o seu filho, e já vem a dor da perda, já vem a angústia de ver o seu filho assassinado, e ver que o seu outro irmão foi quem o assassinou. E aí começa uma história, vem Lameque, aí começa ali já culturalmente falando a bigamia, e ele já mata alguém também, e já começa a vir a vingança, e a ameaça, e o medo. E aí você vem discorrendo a Escritura, e você percebe que toda a história da humanidade é a história de um homem com medo da morte, lutando para sobreviver, lutando para se livrar, lutando para se guardar. A morte é o inimigo maior do homem. Diz a Bíblia que quando a morte for eliminada, porque a morte é o último inimigo a ser vencido. Imagina só que os homens agora têm a morte por ser o maior inimigo. Mas a morte, como eu costumo dizer, é fatal, é inevitável. Todos passam. Todo dia morrem pessoas, mas ninguém está acostumado com a morte. A pessoa não acostuma com a morte. Já percebeu isso? Todo dia não morre gente, da sua família, da minha, do outro, do vizinho, do lado, no Brasil, no mundo e todo. Só que, embora seja algo mais natural, porque ocorre constantemente, ninguém se acostuma com ela. A Bíblia diz que a morte é o maior inimigo do homem. Entretanto, Deus nos deixou uma promessa. Estava lá o homem antes de ser expulso do jardim, e Deus disse: olha, da mulher nascerá um que vai esmagar a cabeça da serpente. Ou seja, que vai tratar com o problema que entrou no universo. Porque a serpente, que é o diabo, que entrou na história humana e ali contaminou o homem, perverteu o homem, introduziu o pecado e a morte, Deus falou assim: eu mandarei o Messias, o prometido, o Cristo, para tratar com o problema do pecado, para tratar com o problema do diabo, sobretudo para tratar com o problema da morte. Então veja que desde o princípio, Deus já anuncia a sua promessa de que é Ele que vai resolver o problema do maligno. Não é o homem, é o próprio Deus. Até que então, isso foi sendo passado de um para o outro, de geração para geração. Eu acredito que Adão e Eva, muitas vezes estando ali com seus filhos, com Caim, Abel, os meninos crescendo, pequenininho, 3, 4, 5 aninhos, e eles conversavam ali em torno de uma fogueira, quem sabe. Olha, aí contava a história da criação, deve ter contado a história da queda. Eu fico imaginando os meninos ouvindo, né? Ali apreensivo, ouvindo a história da queda, a história de um jardim. E então, falando para eles também essa promessa: olha, mais um dia, Deus vai enviar o descendente da mulher que vai resolver o problema do pecado, o problema de Satanás, o problema da morte. E agora vai passando de geração a geração,
Entramos na história do povo de Israel, e agora com maior firmeza, né, maior sistemática, a mensagem do Messias agora também é pregada. O povo de Israel se torna um povo que são como os guardiães, né, dos oráculos de Deus, aqueles que aguardam pelo Messias todos os dias, todas as semanas, todos os anos, com os sacrifícios, com as festas que eles faziam, se anunciava um dia Deus vai enviar a solução. Ele vai enviar o Messias, ele vai enviar o Cristo para nos redimir do cativeiro do pecado, da culpa e da morte. Deus vai enviar. Imagine, queridos, agora, cada geração do povo de Israel, passando um por um, e aquela mensagem sendo passada como um fio condutor, ininterrupto, passando, e o povo aguardava, esperava. A Bíblia fala inclusive de um tal Simeão, que por ocasião do nascimento de Jesus, ele entrou no templo, e lá ele pegou o menino, diz a Bíblia, quando ele viu, ele então recebeu uma revelação do Espírito Santo, até porque o Espírito Santo já lhe havia revelado, dizendo o seguinte, que ele não morreria, Simeão não morreria, sem antes ver a salvação de Deus. Quando ele pegou o menininho, Jesus nas mãos, que o Espírito Santo falou assim, é ele o Salvador, este é o Redentor. Aí ele olhou, deu aquele sorriso de emoção, com o olho cheio d'água, e disse, Senhor, agora podes levar o teu servo, porque os meus olhos já viram a salvação. Ana, uma outra mulher também de oração do templo, testemunhou, recebendo a revelação de que aquele que havia nascido era o prometido, aquele que Deus havia prometido lá em Gênesis, no capítulo 3. O menino cresceu, ficou jovenzinho, adolescente, rapaz, aos 30 anos de idade, ciente da sua missão, ciente de quem ele era, totalmente consciente de que ele era o Filho de Deus encarnado, dirigiu-se ao Jordão e foi entrando nas águas do Jordão. Quando ele foi entrando, João Batista olhou e o Espírito Santo disse a João Batista, este é o prometido de Deus, de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Não sei se os irmãos sabem disso, mas João Batista não conhecia Jesus. Embora primos e embora diferentes na idade, apenas 6 meses, João Batista morava numa outra região. Quando cresceu, foi morar no deserto, não conhecia a Jesus. Quando ele olhou, então, o Espírito disse, é este. Quando ele, então, foi olhando Jesus entrando na água, ele foi ficando emocionado. Aí ele olhou para os seus discípulos e disse, pessoal, atenção, todo mundo aqui, para tudo. Olha ele, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E muitos discípulos de João passaram a seguir a Jesus Cristo a partir de então. E Jesus, então, andando ali na Galileia, encontrou primeiramente Pedro, André, Tiago, João. E ao encontrar esses homens trabalhando, ele foi chamando para junto de si. Venham, sigam-me. Apenas isso, venha, siga-me. E eu pergunto, como é que agora o pescador larga o seu barco, larga a sua rede, larga a sua companhia de pesca e vai seguir a um homem que diz, siga-me? Por que eles seguiram Jesus Cristo? Simplesmente porque o Espírito Santo revelou-lhes no coração, dizendo, é Ele. Este é o prometido, é aquele que a humanidade por tantos anos aguardou, que veio para resolver o problema do pecado, resolver o problema do maligno, resolver o problema da morte. Eu fico imaginando, né? Como é que esses discípulos agora ficavam olhando para Jesus. Se eu estivesse lá, eu ia ficar olhando, observando, admirando, tentando ver como é que ele vai fazer isso. O que ele tem de sobrenatural. Como é que ele pode esmagar a cabeça da serpente e nos trazer de volta à vida que um dia
nós perdemos quando a sentença de morte foi declarada lá no jardim, quando o homem comeu do fruto do conhecimento, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E agora ele começou a pregar e a ensinar e a falar acerca do reino de Deus. Falar acerca do reino dos céus. Logo tinha uma multidão atrás dele. E ele foi fazendo prodígios e milagres. Multiplicava os pães, transformou a água em vinho. Logo ele curou um cego de nascença, curou um paralítico, curou um leproso. E aquelas maravilhas todas foram chamando a atenção de muitos que vinham de longe para vê-lo, para ouvi-lo. E foi criando um ódio na religião judaica, nos judeus religiosos, ali se sentindo ameaçado, pensando, se esse homem ganhar todo mundo, onde vai ficar o nosso prestígio, a nossa glória, a nossa autoridade? Logo ele começou a ser perseguido pelas autoridades religiosas. Um dia Jesus Cristo ia entrando numa cidade, na cidade de Naim, e então ele ia entrando e quando vinha saindo, ali um grupo de pessoas levando um morto, diz que era o filho único de uma viúva. E Jesus, olhando para aquela viúva, sentiu-lhe o sofrimento, a angústia. E então ele mandou parar e ressuscitou o homem, e diz a Escritura, e devolveu-o à sua mãe. Não ressuscitou para dizer, vem comigo para poder aumentar aqui o meu grupo. Não. É para você agora voltar. Você será restituído à sua mãe. Todos esses milagres e prodígios que ele fazia. Eu sei que muitos ficam encantados com os milagres. E até hoje ficam atrás de milagres. Mas não sabem que todos os milagres que Cristo fez no seu tempo era apenas uma sombra, digamos assim. Era apenas uma pequena manifestação daquilo que ele de fato faria quando fosse à cruz do Calvário. Ou seja, ele veio para desfazer as obras do diabo. Porque a angústia daquela mulher, quando vinha saindo ali levando o seu único filho, uma pessoa que não tinha esperança, o que aquela mulher viúva representa? Pensa comigo, a viúva levando o seu único filho para ser sepultado. Como é que ela se sentia? Me ajude aí. Desamparada? Desesperada? Como é que ela se sentia? Triste? Como é que ela se sentia? Amargurada. E o que ela perguntava talvez no seu íntimo silenciosamente? Quem sabe? E agora? O que eu vou fazer? Estão entendendo a história? Olhem para esse fato. E quando então Jesus chega, ele veio para devolver a alegria. Devolver o que foi tirado. Ele veio corrigir o que o pecado estragou. Aquela mulher saindo, totalmente sem esperança, representa o homem desesperado, levando a sua última esperança, que era o filho, para a sepultura. Mas vem o Filho do Homem, e esses prodígios todos, é como que ele dissesse, tudo isso é para que vocês entendam e vejam o que eu farei. Porque a obra que ele veio fazer não é atender uma pessoa, uma família, um povo. Não. É para resolver o problema do mundo, do universo. O problema de toda a humanidade. E agora então os discípulos estavam em torno dele, cheios de esperança. Olha, cada dia que amanhecia, olha, deve ser hoje. Hoje ele vai se declarar como o Messias, né? Ele vai dizer para todos, eu sou o enviado. E a primeira coisa que ele vai fazer é montar logo um exército,
cada um com a espada, porque se o imperador romano, se Roma quiser nos enfrentar, nós temos nosso exército. E aí ele vai colocar logo o trono de Davi, ali em Jerusalém, vai se assentar e o reino de Deus vai começar aqui, com a gente. E eles se sentiam, portanto, privilegiados, por estarem vivendo o momento do reino. 1 ano, 2 anos, várias vezes tentaram, Senhor, é agora nós vamos dizer, hosana o que vem em nome do Senhor, aí o Senhor faz. Aí vamos lá, todo mundo, hosana o que vem em nome do Senhor. E Jesus foi entrando. Mas Jesus, isso não é cara de rei, isso não é porte de rei, o Senhor está cabisbaixo, levanta, bora gritar todo mundo, Jesus, vai, reage Jesus. Eles não entendiam algumas coisas. Eles não entendiam que a única maneira de resolver o problema, porque a sentença de morte foi declarada em Gênesis capítulo 3. Há uma sentença sobre todos os homens. E para dissolver essa sentença, ou para revogar essa sentença, não bastaria ele dizer que estava revogada. Ele tinha ou teria que entrar dentro da morte para então vencê-la. Eles não entendiam isso. Como todas as pessoas, a maioria das pessoas só entende as coisas objetivamente. Tudo é orgânico, nada é objetivo, nada. A salvação não é objetiva, ou não é meramente objetiva. Tudo é orgânico. Por isso que muitas pessoas você vai resolver o problema de uma pessoa, vai ajudar uma pessoa, vai orientar uma pessoa, e você, não é assim, ponto final, acabou. Não é assim. Ali é um ser humano, é uma vida. Ali tem coisas complexas na alma, no coração, na mente, coisas profundas. Os discípulos não entendiam, pensavam que ele apenas dá um grito de independência, né? O grito do Ipiranga seria o grito de Jerusalém, né? O grito do Jordão. A partir de hoje, Jerusalém é a capital de todas as nações, porque chegou o rei. Então, cada manhã, cada dia, cada expectativa é hoje vai, hoje vai. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 3 anos e meio. Talvez até perguntar assim, será que é ele mesmo? Por que tanta demora nesse processo? Como é que pode ser isso? Aí um dia Jesus pegou e falou assim, olha pessoal, vamos comer a Páscoa comigo. Prepara a Páscoa. Correram, prepararam. Falou bem, Páscoa, Egito, libertação, Faraó morre, né, nas águas lá do Mar Vermelho. Então vai ver que quando ele manda fazer a Páscoa, deve ser porque agora vai ser a nossa libertação. Ele vai comer a Páscoa e vai declarar a libertação de Israel. E aí ele vai se proclamar o rei. Aí prepararam rapidamente, colocaram lá o cordeiro assado, as ervas amargas, tudo certinho. Deu lá para as 10 da noite, tudo fechado lá naquele cenáculo. Aquele silêncio, querendo saber, e agora, o que vai acontecer? O que ele vai dizer? Qual é o plano, qual é a estratégia? Tem uma estratégia, né? Jesus deve ter uma boa estratégia, como é que nós vamos... E foi nesse momento, então, que os discípulos olharam para Cristo e viram que o seu semblante estava decaído. Ele não estava com cara de quem ia proclamar o reino dele. Ele estava com a cara de medo, de angústia, oprimido. E quanto mais a noite caía, mais ele se angustiava. No momento, os discípulos falaram, olhando, Jesus não teve mais o que falar, falou assim, olha, é o seguinte, eu vou falar logo para vocês. A minha alma está angustiada até a hora da morte. Jesus não fala isso, pelo amor de Deus, Jesus. Não fala uma bobagem dessa. Como é que o rei diz uma bobagem dessa? Vocês não estão entendendo, discípulos. É necessário que eu volte para o Pai. Eu vou voltar para o meu Pai. Mas, Senhor, o Senhor não veio do Pai para resolver o problema, e agora o Senhor vai voltar para o Pai e o problema vai ficar aqui? Não, vocês vão ficar aí. Eu vou voltar. Vocês vão continuar pregando e falando. Jesus não tem condições.
E aí um sentimento de incredulidade foi tomando de conta do coração dos discípulos, a tal ponto que os discípulos começaram a duvidar. E quem sabe conversando, cochichando, eu te falei, eu avisei para você, mas você insistiu, estou aqui por uma causa. Eu sabia que não era ele, bem que eu desconfiava que não era ele. Porque se fosse o Messias, logo já teria resolvido esse problema todo. Agora ficou aí agora, depois de 3 anos e meio, ele está dizendo que vai morrer, sei lá de quê, não sei como é que vai ser isso, mas nós teremos que enfrentar agora a dura realidade de ter que voltar para casa, encarar os familiares que disseram não vai, que disseram esse homem não é o Cristo, não tem como, ele é da Galileia, ele é galileu, pode vir alguma coisa boa da Galileia? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele nasceu em Belém, a cidade do pão. E eles ficaram, e Jesus, não se turbe o vosso coração. Vocês creem em Deus? Cremos. Então creiam também em mim. Eu vou preparar-vos um lugar, para que onde eu estou, vocês também estejam. Ele disse, olha, na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou, mas eu voltarei. Voltarei para vós outros. Eles não entendiam isso. O que ele quer dizer com eu vou, mas voltarei? Como é que ele vai morrer e vai voltar? Eles não entendiam. Mas Jesus dizia claramente, eu vou, mas voltarei. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós outros. Logo que saíram dali, cantaram um hino, ainda cantaram um hino. Saíram, vamos orar no monte. Foram para o Getsêmani. E lá as coisas ficaram piores, porque Jesus Cristo começou a chorar e a suar gotas de sangue. Tamanha era a pressão que ele estava sofrendo ali. Demônios, anjos caídos. O mundo espiritual fechava nele. E tem mais, dizia para ele, você não vai conseguir. Você acha que você veio redimir a humanidade e você vai conseguir? Você não vai conseguir. Imagina o diabo colocando toda a pressão, dizendo, você será derrotado nessa batalha. E ele foi se angustiando e orava, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia que não se faça a minha vontade, mas que a tua vontade seja feita. E os discípulos dormindo. Quando chegaram os soldados, foi o momento mais dramático que os discípulos viveram. Que eles viram os homens chegando com cordas e pedras e paus nas mãos dos soldados. E pegaram a Cristo, começaram a amarrar suas mãos e bater na cabeça dele. E não sabia o que fazer. Pedro logo tentou se manifestar. Pedro, guarda a tua espada. É necessário. Na verdade, já estava acontecendo o que era para acontecer. Só que eles não entendiam. Vocês estão entendendo? O que os discípulos fizeram? Pelo menos 9 deles. Porque um já havia abandonado. O que era Judas já havia saído fora do grupo. João falou assim, daqui eu não saio de perto. Vai morrer, mas vou ficar aqui do lado dele. Não posso fazer nada, mas eu posso ser companheiro, ficar aqui olhando para ele, pertinho. Onde ele for, eu vou. 9 fugiram com medo de morrerem também. Pedro queria fugir, mas sabia que tinha que ficar. Mas não tinha força suficiente para ficar perto. Então ficou de longe, acompanhando de longe. Vocês sabem da história. Jesus foi julgado à noite. Toda uma noite. De um lado para o outro. De uma casa para outra. Enquanto o povo dormia, os líderes estavam julgando um homem perfeito. Sem pecado. O dia em que os pecadores julgaram a Deus.
E não achando nenhuma mácula, condenaram-no à morte. Quando o dia amanheceu, Pilatos levou numa sacada ali no lugar onde ele governava. O povo lá embaixo todo gritando. Os líderes tinham chamado o povo, todo mundo. Levou ali Barrabás, que era um homem que naquela ocasião da Páscoa, ele estava condenado à morte. Barrabás estava condenado, ele seria morto. Mas como era costume no dia da Páscoa, soltar sempre um prisioneiro, dar a ele a liberdade. Aí Pilatos teve uma ideia. Levou Jesus Cristo de um lado, todo machucado. Passou a noite todinha apanhando, sendo cuspido, insultado, ferido. E agora estava lá com a coroa de espinhos cravada na testa. Os espinhos já tinham entrado no seu crânio. Colocaram nele uma roupa de rei. De rei. Colocaram um manto vermelho, real. Pegaram um cabo de vassoura e deram para ele segurar. É o cetro. Todo rei tem que ter cetro. Segura esse cabo de vassoura aí. Ou seja, eles estavam zombando. Você não é o rei? Então o rei tem que ter coroa, tem que ter, né, manto, tem que ter cetro. Todo ensanguentado, machucado, sofrido. Do outro lado, Barrabás. E Pilatos gritou ao povo: o que vocês querem? Quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, chamado o Cristo? Irmãos, diz a Escritura que todo o povo, a uma só voz, gritou: solta Barrabás e mate o Cristo. E aí começou todo o processo da crucificação. Pegaram a cruz que era de Barrabás, jogaram sobre ele, e ele foi saindo agora de Jerusalém, levando Pedro de longe, e diz a Bíblia, João e algumas Marias, dentre elas a mãe de Jesus, ao pé da cruz. Ao pé. À sombra da cruz. Os outros 9 já tinham fugido. Pedro estava desesperado nessa hora, chorando, lá no Getsêmani. Jesus Cristo foi crucificado. Por 3 horas, ele foi julgado ali no Calvário. Quando então ele disse: Pai, a ti entrego o meu espírito. Tudo está consumado. E tendo dito isto, entregou o seu espírito ao Pai e morreu. Selou o que eles pensavam. Porque até um dado momento, o que eles pensavam? Não, mas vai que uma hora aí ele, né? Ele salta dessa cruz aí, vira um negócio aí, vem anjo, vem tudo e resolve o problema. Eles pensavam que no último momento haveria aquela reação. Mas não. Pai, a ti entrego o meu espírito, e morreu. Fazer o quê, né? Não tem nada para fazer. Agora é enterrar e tocar a vida. Continuar. Esperar que o Cristo chegue. Um dia ele virá. Esse, nós pensávamos que era esse, não é. Não foi, não tem problema. Agora não tem o que fazer mais. Aí já estava todo mundo se organizando. Logo depois que Cristo foi sepultado, colocaram numa caverna, colocaram uma pedra. Os discípulos se reuniram, com medo de serem presos, de serem mortos. Fecharam as portas e ficaram lá um dia, uma noite, conversando. 2 dias, 2 noites. Dormia, comia uma coisinha, tomava um chá, fazia um café, tomava uma tagalada de vinho. Nessa hora tem que ter muito vinho. Não tem não, Janaína? Na vida já tem, de que dirá na morte. Não é, Janaína? 3 dias, 3 noites. Chegou o sábado. O sábado que antecede o domingo. Chegou o sábado e logo com o pôr do sol do sábado chegaria o dia
imediato ao sábado do dia Levítico 23. Chegaria o dia imediato ao sábado em que o sumo sacerdote, ou sacerdote, deveria pegar um molho colhido e levar a Deus ao templo e deveria movê-lo diante de Deus. Seria uma oferta movida, fazia um movimento, uma oferta alçada, porque ele faria assim com aquelas primícias, elevaria como quem entrega a Deus. Uma oferta movida, uma oferta alçada. Quando então é dito que as mulheres fossem bem, o sábado está acabando, vamos ficar aqui, que tão logo acabar, nós vamos esperar, só passar a noitinha, que cedinho nós precisamos ir ao túmulo, nós queremos embalsamar o corpo dele, porque não foi o Messias, mas fizemos uma boa amizade, né? Não é o Messias, mas aprendemos a gostar dele, é uma pessoa boa, né? Bom demais. Então nós somos a família dele, ele não tem mais ninguém, só tem a mãe é viúva, juntou com todas as mulheres lá, todo mundo, vamos lá. E foram bem cedinho as mulheres, imagina, por volta de umas 5 da manhã, levantaram, bora, chegar lá, o sol está já nascendo, a gente já vai, e no caminho elas ansiosas, ofegantes, uma perguntou para a outra assim: quem é que vai remover a pedra, que é grande demais, está fechando o túmulo quando chegarmos lá? Nem para a gente pensar em ter chamado Pedro, João, alguém, um homem, né, forte, para poder rolar a pedra. Quem vai rolar a pedra? Maria, eu não sei, vai todo mundo junto lá, a gente empurra, a gente consegue. A vontade era maior. Aí foram chegando e olhando, eu falei, mas tem um problema, o túmulo está sem a pedra já foi tirada de lá. Não, você está, não é o do lado de cá, não é aquele não, é esse aqui. Eu vi. E foram chegando e a pedra já estava removida, elas foram entrando e foram olhando. Aí viram que o lençol que tinha enrolado o corpo disso estava do lado, dobrado. A pessoa tinha pego o lençol e tinha dobrado certinho e colocou num cantinho. Eu falei, sabia. Nós tínhamos que ficar aqui de vigília, roubar o corpo dele. Mas esse Pilatos, além de mandar matar, ainda rouba o corpo dele. E ficaram olhando, corria de um lado, ia para o outro, rodeava o túmulo, olhava. Alguém tem que orientar, o que aconteceu, levaram para onde? Aí Maria, que era mais, Maria Madalena, foi entrando no profundo da caverna, quem sabe não esteja. Aí ela viu 2 varões. E perguntou a ela, por que choras? Não, porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o colocaram. E eles responderam, por que tu procuras entre os mortos aquele que vive? Só que ela estava sofrendo tanto, e o sofrimento e as lágrimas embaçam o entendimento. E ela sem entender, achando que aquele que estava ali fosse um jardineiro, alguém, uma coisa. E aí ele olhou direitinho, e ele disse, Maria. E ela reconheceu a voz dele. Era a voz de Jesus, e agora Jesus estava diante dela, ressuscitado. Ela pulou, irmãos, agarrou-lhe aos pés e segurou. E falou, daqui agora, nunca mais o senhor sai. Nunca mais. E Jesus falou, não me detenhas, porque Maria, hoje, é o dia imediato ao sábado. O que tem a ver, Jesus, agora que você está aqui vivo? Eu vou te largar? Maria, eu preciso ir ao Pai e me apresentar ao Pai como uma oferta ao Pai, como as primícias, como molho, para que seja o meu sacrifício aceito por Ele. Aí Maria entendeu, não, então se é assim, tudo bem. Maria agora vai e diga aos meus discípulos e a Pedro que eu estou indo me encontrar com eles lá na Galileia. Que eles se reúnem e me aguardem,
que eu vou ter com eles, eu quero dizer algumas coisas para eles, dar algumas instruções concernente ao meu reino. Aí ela foi, desesperada, correndo, maravilha, Jesus está vivo, pessoal, e está vivo. Fica quieta, mãe, você está doida? Eu estou te falando, essa Maria não tem juízo. Ela tinha 7 demônios antes. Jesus disse que tirou, mas vai ver que voltaram, porque Jesus morreu. Porque vai dizer que ele está vivo. Todo mundo viu ele morrendo no mundo. Todo mundo viu. Foi sepultado, agora Jesus está vivo. E tem mais, ele falou para vocês ficarem reunidos na Galileia, que ele vai aparecer para todos vocês lá. E Jesus então, queridos, naquele dia imediato ao sábado, ele ascendeu aos céus. Eu sei que muitos entendem a ascensão de Cristo somente em Atos capítulo 1, versículo 11. 40 dias depois da sua ressurreição. Mas não. Ele ascendeu, tão logo ele ressuscitou, como uma oferta ao Pai. E essa canção que nós cantamos agora por fim, ela registra, não é, aquilo que está no Salmo 24. Como foi essa ascensão? Como foi esse retorno? Ele foi subindo, e aqui nos ares, nesses céus, nos segundos céus pelo menos, aí tem tronos, e aí tem principados e potestades e poderes e dominadores e reis espirituais, são anjos, são arcanjos, são querubins. É um mundo caído de Satanás. Não se assustem eu falar que há querubim caído, porque o diabo não é um capeta, o diabo é um anjo caído, é um arcanjo, ou melhor, é um querubim caído. A Bíblia diz que então há um governo lá em cima, de modo que para descer de lá para cá ou subir, esses príncipes de regiões precisam autorizar. Está em Daniel capítulo 10. Agora imagine só, Jesus agora, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, ressuscitado dentre os mortos, vai subindo, e os céus, o diabo tem um plano. Pessoal, nós não conseguimos retê-lo na sepultura, mas faz o seguinte, vamos fechar os céus, ele não vai voltar para lá. É uma batalha. E quando ele foi subindo com os céus, se fecharam os céus de Deus, lá de cima, do terceiro céu para cá. De lá começou-se a ouvir uma canção. Começou baixinho e foi aumentando. Aquele som de vozes cantando. Qual era a canção mesmo que eles cantaram? Levantai, ó portas, as vossas cabeças. As portas são os principados. Vocês vão abrir a ala para ele passar, mas não vai abaixar a cabeça não. Entenderam? Falei, cante com autoridade, irmãos. É para falar para os principados, levante a cabeça para ver ele passar. Não adianta ficar se escondendo não. Tem que ver o glorioso, triunfante. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. E os céus foram cantando, e os caminhos foram se abrindo. Principado, potestade, dominador, não tem jeito, tem que abrir alas. E ele foi subindo glorioso, cheio de vida. Uma ressurreição corpórea. Não é uma ressurreição, uma fumacinha subindo. E não um espírito como ele era antes da encarnação. Ele veio, tornou-se homem. Hoje ele é Jesus Cristo, homem. Conforme está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, versículo 5. Jesus Cristo, homem, ele foi subindo. Mas não era um corpo físico como esse que você conhece, ainda que de carne e osso, mas agora um corpo totalmente permeado pela vida de ressurreição. Um corpo totalmente
glorificado, sem nenhum traço da velha criação, sem nenhuma marca da velha criação. Um corpo de glória, não um corpo em desonra, não um corpo em vergonha, não um corpo corruptível, não, um corpo glorioso, um corpo transcendente. E foi subindo. Quando então foi entrando no céu de Deus, lá no final estava Deus o Pai, anjos de um lado, de outro, cantando aquela festa toda. E ele foi entrando triunfante, porque um dia ele deixou os céus, agora ele retornava. E então o Pai olhou, Deus, Deus, o teu trono permanece para sempre. Ele foi apresentado e o Pai falou assim: muito bem, filho, você cumpriu a missão. Você foi um homem aprovado. Você não pecou. Em sua boca não teve dolo. No seu coração não teve mágoa. No seu coração não teve rancor. Não teve inveja. Não teve maldade. O maligno tentou de todas as formas, as circunstâncias, a dor, a dificuldade, os pecados do mundo inteiro foram colocados sobre você, mas você, como um cordeiro mudo, não abriu a sua boca. E como um molho agora diante do Pai, para o desfrute do Pai, o Filho é recebido. Foi uma festa muito grande. Jesus falou assim: Pai, eu sei que está tudo muito bom aqui, mas o Senhor sabe, né? Eu tenho que ir lá, que eu preciso me apresentar aos meus discípulos, que não sabem que eu ainda ressuscitei, ainda que eu tenha apresentado para Maria, mas eu tenho que conversar com eles. Aí diz a Escritura, queridos, que a ressurreição foi ao pôr do sol, do sábado para o domingo. As mulheres foram bem cedinho, no nascer do sol, ao sepulcro, e agora 2 discípulos de Cristo estavam voltando para casa. Um chamava Cleófas, a quem diga que o outro era uma outra. No caso, Cleófas, um homem. 2 discípulos voltavam. Há quem diga que o outro era a esposa. É como se um casal tivesse seguido a Cristo, e agora que ele morreu, que ele foi sepultado, que foi apenas um engano, voltava o casal para sua casa. A história diz de um casal, a Bíblia diz, 2 discípulos, um se chamava Cleófas. Mas o importante de tudo isso é que eles voltavam conversando. E eles iam dialogando, né, falando um para o outro. Pois é, rapaz, mas que coisa, né? Todo mundo achava que seria ele. De repente, vai se aproximando um forasteiro e vai apertando espaços para ouvir a conversa. Eles olham para o estranho, e o estranho pergunta: o que vocês estão conversando aí? Nós estamos conversando o quê? Você não sabe? Você é o único aqui que, estando em Jerusalém, não sabe das últimas? Porque todo mundo só fala disso. De quem que está falando, rapaz? De Jesus. Um varão aprovado por Deus, em palavras e obras, fez milagres, prodígios. Nós achávamos que ele fosse o Messias. Nós esperávamos que fosse ele quem iria redimir Israel, plantar o reino, mas já é o 3º dia desde que tudo aconteceu. Se bem que algumas mulheres falaram que eu havia visto ressuscitado, mas quando a mulher fala, você não pode dar muita atenção, né? A mulher falou, você desconfia logo: será que não está com algum problema, alguma coisa? Os fios estão desencapados lá dentro. Mas você sabe, né? Disseram que viram ele, mas ninguém acredita nisso não. Bobagem. Estamos para nós, estamos voltando para casa agora, porque nós moramos em Emaús, a 12 quilômetros de Jerusalém. Vamos retomar nossa vida. Não é nada mais do que justo retomar a vida. E aí, aquele estranho para eles, até então estranho, diz: mas vem cá, vocês estão tristes à toa. Mas por que à toa? Ele morreu. E nós tínhamos esperança.
E você fala, estamos chorando à toa. Eu falei, mas vocês não se lembram lá de Gênesis capítulo 3:15? Não, o que diz lá? Que da mulher nasceria um que haveria de esmagar a cabeça da serpente? Também não é. Por isso, pensávamos que era ele, o descendente, mas ele morreu, não é. Mas vocês também nunca leram, pessoal. Vocês dois, aí são Cleófas. Você não leu Isaías 53? O que diz lá? Que ele foi traspassado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu já vi mesmo essa passagem, já vi mesmo. Mas fala de quê? Fala dele. E foi mostrando texto por texto. Em dado momento eu vou assim, vocês lembram de Zacarias? O que diz lá? Ferirá o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Vocês estão dispersos. O pastor foi ferido. E ele foi citando, a começar de Moisés, discorrendo por todos os profetas, demonstrando tantas profecias que falavam da sua morte. Chegando na frente da casa de Cleófas, o sol já estava declinando, já estava morrendo, o ocaso do sol. E Cleófas olhou assim e falou, não deixa esse homem embora não, está escurecendo, aqui é uma região perigosa. Seu forasteiro, fica conosco aqui, vem para dentro de casa, pausa aí. A gente faz um lanche, uma ceia, o senhor come, descansa, mas você disse, segue sua viagem. Não, então, já que é assim, então eu vou querer. Aí entrou, sentaram à mesa, lavaram os pés. De repente o forasteiro pegou o pão da mesa, ele levou aos céus e disse, Pai, graças eu te dou. Aí eles olharam. É ele. A Bíblia diz que os olhos foram desembaçados. E eles tentaram ainda segurá-lo, mas ele desapareceu. Estão entendendo? Jesus está vivo, nós vimos, ele esteve conosco na nossa casa. E aqueles mesmos dois, atenção, você que está cansado, e você que não tem coragem e ânimo de viver mais, e não tem ânimo de congregar, porque é longe, porque demora muito o culto, porque estou cansado, porque é perigoso. Aqueles mesmos dois que havia dito para Jesus, é tarde, o sol declina, região perigosa, vem ficar aqui. Os mesmos dois foram tomados de uma profunda alegria, tão grande alegria, regozijo, que eles voltaram para Jerusalém na mesma hora. Mas está de noite, mas é porque a alegria, o regozijo, a verdade que está dentro de nós não pode ser contida e precisamos nós de compartilhá-la. Aí voltaram pelo caminho, agora alegres, chegaram gritando, o povo, discípulos, o que foi? Vocês não vão adivinhar, vocês não vão acreditar. O que foi que aconteceu? Aí contou a história toda. Estávamos nós a caminho de Emaús, quando aproximou-se um viajante, se aproximou de nós, e nós perguntamos para ele se ele era o único que não sabia das últimas coisas que aconteciam em Jerusalém, e fomos contando, e ele começou a citar os textos da Escritura. Ele começou em Gênesis, foi para Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio, Josué, Juízes, e foi passando pelos Salmos, pelos livros dos profetas menores, os maiores. Enquanto ele falava, o nosso coração ardia. A gente não entendia nada, mas sabia que tinha uma coisa boa dentro de nós. E aí ele entrou em nossa casa, e ele deu graças, abençoou o pão. Quando nós abrimos os olhos, era Jesus Cristo, vivo, ressuscitado, na nossa mesa conosco. Mas ele desapareceu. Aí nós viemos contar a novidade. Mas vocês estão malucos. Não é possível. Quando fala não é possível, quem aparece? Jesus Cristo. Pai seja convosco. Os discípulos olharam. É ele mesmo. É ele. Bem que eu falei para Tomé não faltar o culto. Tomé não veio para o culto, para a reunião. Ele apareceu.
Aí pegaram nele, conversaram, comeram pão com Jesus ali. Jesus falou o seguinte: olha, agora vocês vão entender todo o processo. Vão entender o porquê da minha morte, o porquê da minha ressurreição. Vocês vão dar continuidade. Vão e preguem o evangelho a toda criatura. Preguem, deixem esse evangelho chegar até o Brasil. E chegar até Brasília, Distrito Federal, a Aparecida de Goiânia também. Digam para as pessoas que eu morri, crucificado pelos pecados de todas elas. Diga que eu morri uma morte vicária, uma morte substitutiva, uma morte redentiva. Diga que pelo meu sangue, quem crer em mim será salvo. Porque eu sou as primícias dos homens, o primeiro homem colhido, erguido, consagrado e entregue ao Pai. Diga isso. Preguem essa palavra e vá passando para homens idôneos essa mesma mensagem, para que quando você morrer tenha outro que continue essa mensagem. E foi passando de um para o outro, foi passando, e hoje está conosco aqui. E está conosco também, porque há outros também pregando. E nós vamos morrer, essa morte física, se o Senhor não voltar nos nossos dias, e os nossos filhos vão continuar a pregar essa mensagem. Os seus filhos. Vai providenciando um, viu? Já tem uma mocinha, agora um rapazinho, para poder virar pastor. Viu, Vladimir? E pregar. Onde estiverem, diga que eu, Jesus, homem, fui o primeiro a entrar na glória. As primícias. Todos os que creem, ainda que morra essa morte física, um dia também há de ressuscitar. A ressurreição de Cristo é a garantia da ressurreição para a glória eterna de todo aquele que crê. De modo que nós seremos glorificados como Ele foi. E se cumprirá o que está em Filipenses capítulo 3, versículo 21. Nós todos vamos receber um corpo semelhante ao corpo de Jesus Cristo ressuscitado. Aí Paulo faz a correção no nosso entendimento. Não mais um corpo de vergonha. Porque esse corpo seu é uma vergonha. Não é não? Você não concorda, Janaína, comigo? Que é uma vergonha? Você não viu lá? Aquela mulher lá, não sei de onde, lá do Big Brother, não sei, da fazenda, algum lugar. Não estava satisfeita com o corpo. Falou, coloca esse trem dentro. Aí foi colocando nas pernas. Quase morreu. Para falar só o seguinte. A beleza é mera ilusão. Ela não existe. É mentira. Como é que é mentira se eu estou vendo? Amanhã ela desaparecerá. E você saberá que não existe. Esse corpo nosso é um corpo de vergonha. E essa vergonha só é percebida quando você pega esse corpo e sepulta. Que vergonha. Isso é vergonhoso para um homem criado por Deus. Como é dito, criado à imagem e semelhança. O diabo olha e fica rindo. Eu falei você que eu ia... Cristo é as primícias. Cada um na sua ordem. Primeiro Cristo, esse já foi. Depois os outros, no seu devido tempo. A ressurreição de Cristo é a nossa garantia. É a sua garantia. Porque Ele sofreu na cruz do Calvário essa morte substitutiva, redentiva, vicária. Os nossos pecados são perdoados. Nós recebemos vida eterna e hoje podemos celebrar a festa das primícias.
Sempre que você estiver cantando, por exemplo, aquela canção que diz: todo o poder te foi dado nos céus e na terra. Você está celebrando. Mas como é que você celebra? Como é que é? Quem aqui gosta de festa? Gosta de festa? Como é que você fica na festa? Você está lá no sofá e fica lá, igual está no velório? Como é que você faz a festa? Como é que é? Quem gosta de festa aqui? Como é que faz a festa, pessoal? Como é que faz? Dança. Festa do povo dança. Então, quando você estiver cantando, todo o poder te foi dado. Não fica assim, não. É muita espiritualidade. Bobagem. Você... O Ademir falou assim: pastor, tem que trazer um vizinho para ajudar. Ouçam, irmãos. Por que que está todo mundo bem, feliz, alegre? Vamos começar a festa. Não, você tem que continuar. Nos céus e na terra, declare, fale, profetiza, canta, sorri, pule, dance. Faz qualquer coisa que manifeste a alegria no seu coração. Jesus está vivo. E eu tenho uma novidade para falar para os irmãos. Deixei para o final para não espantar. Ele está aqui no meio de nós. Ele ouviu a mensagem toda. Em algum momento ele tentou me corrigir. Não foi bem assim. Você está exagerando na história. Porque afinal foi com ele. Mas ele sabe que eu sou um simples mortal. E fiz o possível para que vocês todos entendessem que Jesus Cristo ressuscitado foi colhido dentro de uma seara muito grande e é levado a Deus. Depois de se colher as primícias, deve-se colher o restante. E aí virá a festa do Pentecostes. Amém?